Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre controle de concorrência e eu vou mostrar um exemplo para você com Node e Postgres. E aí galera, beleza? Controle de concorrência é um assunto bem importante, que de fato pode ocorrer situações na nossa aplicação em que há problemas de concorrência, ou seja, você tem, por exemplo, duas threads e elas acessam o mesmo dado, certo? E aí uma pode atualizar esse dado antes da outra atualizar. E aí quando essa for atualizar, a gente tem um problema aí, porque os dados estão inconsistentes, certo? Porque uma thread fez a atualização que não foi vista pela outra thread. Então esse é um assunto que eu estudei bastante na graduação, no mestrado e no doutorado. Fiz matéria de banco de dados na graduação e fiz até no doutorado uma matéria lá com o Caetano Traina, que é um professor muito bom da área de banco de dados lá da USP. Mas obviamente a gente esquece essas coisas se a gente não utiliza. E aí, nessa aplicação que eu estou fazendo, que é do livro Architecture Patterns with Python, ele resolve um problema lá, porque de fato pode ocorrer um problema de concorrência na aplicação, que é quando você tenta alocar um pedido a um lote de produto. E o que acontece? Pode haver pedidos de alocação concorrentes, certo? E aí pode haver inconsistências, porque um faz a consulta e o outro faz a consulta, e aí esses dois estão com o mesmo dado, só que aí esse faz a atualização, aí quando esse vai atualizar por cima, vai fazer a alocação, ele está com os dados inconsistentes, porque já foi feita uma alocação nesse lote. Então, para isso, o autor do livro ele sugere a gente utilizar um controle de concorrência otimista. Antes de falar dessa implementação e mostrar o que eu fiz no Node para esse tipo de implementação com o Postgres, eu queria falar um pouquinho sobre concorrência. Então, se não ficou claro com esse exemplo que eu dei para vocês da própria aplicação que eu vou mostrar aqui, esse exemplo talvez seja o mais clássico relacionado com concorrência, porque é o exemplo de saque. Então, tem lá um pedido de saque e esse pedido de saque ele pode vir de dois lugares diferentes. Sei lá, você tem uma pessoa que logou lá no caixa eletrônico e outra pessoa que tem acesso à mesma conta logou em outro caixa eletrônico e vai fazer o saque. Então, o que acontece? Quando você tenta fazer o saque, você calcula o saldo da conta e aí você pergunta se tem saldo suficiente para que seja realizado o saque, certo? Se tem saldo suficiente, ele atualiza o saldo, certo? Tirando aquele tanto que vai ser sacado e dá o dinheiro que foi sacado. Senão, ele mostra um erro. Então, aqui tudo bem quando as coisas são realizadas de maneira serial. Quando você tem o problema da concorrência, então você pode ter esse problema aqui. Então, esse artigo aqui, eu estava dando uma lida, ele fala exatamente sobre o problema de concorrência no MySQL utilizando o Node.js. Então aqui pode ocorrer esse problema, Então você pede para fazer um saque de 100 num caixa eletrônico, por exemplo, e aí aqui ele pergunta se tem fundo suficiente. Nesse momento há fundos suficientes, certo? E aí ele vai fazer o update e ao mesmo tempo, concorrentemente, existe um outro caixa eletrônico, ele está fazendo a mesma request aqui, pedindo para tirar R$100 ou $100. E aí quando ele pergunta aqui se tem fundos, ele tem fundo, ele tem saldo suficiente para fazer o saque, certo? Porque ainda não foi atualizado aqui o saldo depois de ter feito esse saque aqui. Então, o que acontece é que você tira R$100 nos dois caixas eletrônicos e é como se aparecesse R$100 a mais ou $100 a mais por causa desse problema de concorrência. Então, como é que a gente resolve isso? Existem vários tipos de controle de concorrência. Existem controles de concorrência que são otimistas e controles de concorrência pessimistas. Os pessimistas, eles assumem que tudo vai dar errado, e tudo pode dar errado, então eles utilizam de locks ou travamentos. Então, o que acontece? Naquele caso, por exemplo, a gente pode, na hora que é feita a request para fazer o saque, ele trava a tabela, certo? Ele trava aquele dado, aquele saldo, e aí quando o outro tentar, vai dar um problema. Ele não vai deixar realizar o saque do outro lado enquanto esse não terminou. A gente utiliza, por exemplo, transação, e aí o lock fica naquela transação. Então,
você realiza aquelas operações serialmente sem se preocupar, porque quando você começa aquela transação e faz o select lá, ele trava aquela tabela e aquela tabela não pode ser alterada, né, até que termine essa transação. Então aí no final da transação há o commit, e aí como está tudo certo, ele commita e altera realmente a tabela, e aí a outra requisição pode ser feita, só que aí já vai estar com o saldo atualizado. Então essa é uma forma que se chama de controle de transação ou controle de concorrência pessimista, que é feito por meio de locks. Depois tem outros tipos que são controles de transação otimistas. Então no caso do livro, né, Architecture Patterns with Python, ele implementa um controle de concorrência otimista. Como é que ele faz isso? Ele insere uma coluna na tabela product no caso aqui, que se chama version. Né? Então essa version ela representa como se fosse a versão do dado, certo? E aí toda hora que você altera a tabela, você altera essa versão. E aí você deixa, né, que a outra transação faça a leitura do dado, certo? Só na hora que for fazer o update, né, que for alterar mesmo, ele verifica se a versão é a mesma versão que estava lá na hora que ele fez a leitura, certo? Se não for a mesma versão, quer dizer que outra transação alterou esse dado, e aí ele não deixa fazer a alteração inconsistente, certo? Ele trava. Então aqui é um exemplo, né, utilizando um diagraminha de sequência. Então você tem a transação 1, a transação 2. Né? A transação 1 pede o produto, certo? Que é a tabela que a gente quer fazer a alteração. O banco de dados retorna o produto e aqui ele vem com a versão, né? Então tá vendo? Ele está com a versão 3. E aí uma outra transação, digamos que nesse meio tempo começa também a fazer o processo, o seu processamento, então ele pede o produto, aqui também vem a versão 3, então as duas estão com o mesmo produto na versão 3, certo? E aí a transação 1 pede para alocar, certo? Um pedido, então ele vai achar o lote adequado para fazer a alocação, e aí quando ele faz a alocação, muda a versão do produto, certo? Dentro da própria aplicação. E aí nesse meio tempo, digamos que a segunda transação tenta fazer a mesma coisa, certo? Ele vai deixar fazer, por isso que é otimista, né? Ele vai deixar que as transações tentem fazer as operações, então aqui ele vai tentar alocar, vai retornar também o produto na versão 4, e aí, só que aí a primeira transação está comitando, então quando ele comita, muda a versão lá no banco, então a versão vai ficar 4, certo? E ele retorna ok, porque foi feito o commit, né? Ele comitou, ele comprometeu, por assim dizer, as alterações. Aí o que acontece? Quando a segunda transação tenta commitar, como a versão dela está aqui desatualizada, aí o que acontece? O banco emite um erro, certo? Falando, ó, a versão já é 4, certo? Então eu não consigo fazer o update. Então isso aqui é otimista porque ele deixa fazer essas leituras concomitantes, ele só não deixa, né, na hora que for fazer a atualização mesmo, ele verifica essa versão. E aí ele não deixa fazer a alteração quando a versão está a mesma, né? Quando ela já foi feita por outra transação. Então no caso aqui ele explica, né, essa questão da concorrência, controle de concorrência otimista e o pessimista. Né? Então o pessimista, como eu falei, você pode usar de locks, ou você pode usar por exemplo, o select for update. Né? O select for update ele vai criar um lock, certo, na tabela. E aí ele não vai deixar você fazer a outra transação fazer selects também, certo? Fazer consultas. Ele é um pouco mais pessimista nesse sentido, que não deixa nem fazer a outra transação começar a fazer a operação. Então, no caso do locking pessimista, você não precisa nem pensar sobre o problema, né, de falhas causadas pela concorrência. O banco de dados vai tratar isso para você. Só que a questão é que você perde em performance, por assim dizer. E também podem ocorrer deadlocks, né? Que é quando você espera um lock e esse lock está esperando o primeiro, né? Então um fica esperando o outro e o outro fica esperando um, então há um deadlock. Isso pode ocorrer quando você utiliza esses travamentos das tabelas. No caso do locking otimista, é na aplicação que trata desse problema. Né? Então aqui, por exemplo, né, ele está retornando o erro e a gente tem que tratar isso. Então, por exemplo, a gente pode fazer um retry, né? A gente pode tentar de novo quando vem esse tipo de erro do banco. E aí o que eu achei bem legal desse livro, né, no caso da questão do controle de concorrência, é que ele faz um teste que simula, certo? Esse problema de concorrência, de você tentar fazer duas alterações concomitantemente e dando o problema lá no banco, né? No banco, no caso, ele está usando o Postgres também.
Então ele faz isso, né? Ele cria aqui uma função que se chama try_to_allocate. Aqui ele manipula o produto, né? Ele tenta alocar, e aqui ele faz um sleep, né? Que é justamente para que a outra thread também tente fazer a mesma coisa, e na hora que ele comita, né? Então ele vai comitar na primeira, quando comita na segunda thread vai dar pau, certo? O banco vai retornar o erro, tá? Então esse é o teste, tá vendo? Ele inicia duas threads aqui com a mesma função, vão tentar executar essa mesma função aqui, e é retornado esse erro, tá vendo? Essa exceção, could not serialize access due to concurrent update. Então, por causa de um update concorrente, ele não consegue serializar o acesso. Então, esse é um erro que é retornado pelo Postgres. Para que isso aconteça, para que ele utilize esse lock otimista, né, esse controle de versão otimista, você tem que falar que o nível de isolamento dentro do Postgres é repeatable read, que é isso aqui. Tá? Então, você tem que configurar o banco com esse tipo de nível de isolamento. Então, beleza, tudo isso é muito legal no Python, né? Porque você consegue lá startar duas threads e simular esse problema de concorrência. Mas como eu estou portando a aplicação para o TypeScript aqui no Node, eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso, né? De maneira geral, quando a gente utiliza uma aplicação em Node, ela roda numa thread só, né? Mas pode ocorrer esse problema de concorrência porque você pode ter duas requisições, certo? E aí o que acontece? Quando você usa operações de banco, quando você usa lá o await, essa operação ela é assíncrona. Então ele pode parar essa requisição aqui com o await, né, que está sendo realizada a operação no banco, e startar a outra requisição. Então pode ocorrer o mesmo problema de concorrência que acontece lá no Python. Apesar de maneira geral, a gente está rodando numa thread só. Então, eu fiquei aqui pesquisando para ver como que eu faria um teste parecido com o teste que foi feito no livro, só que no Node, né? Então, como é que eu faria para simular duas requisições concomitantes, tentando fazer update no banco. Aí eu queria mostrar para vocês aqui, eu consegui fazer isso usando worker threads. Então, não sei se vocês sabem também, isso é uma coisa, parece que é meio nova no Node, que é você de fato consegue startar threads no Node, com essa ideia de worker threads, tá? Que foi introduzida no Node. Na versão 10 e na versão 12 do Node, ela se tornou uma feature estável. Então eu queria mostrar para vocês o que eu fiz, tá? Um disclaimer aqui, pessoal, eu estou realmente fazendo uma pesquisa, não sou nenhum especialista nessa área, né? Nessa questão de concorrência, como eu falei para vocês, eu estudei esse assunto lá na faculdade, depois no doutorado também, mas já faz bastante tempo. Então, de fato, eu estou aqui voltando a pesquisar esse assunto e queria mostrar para vocês aqui essa minha pesquisa, né? Essa minha investigação que ainda não está finalizada. Mas que, de fato, eu tive aqui uma evolução e consegui simular esse problema de concorrência no Node. Dá uma olhada. Então, como que eu fiz? Eu criei um caso de teste aqui. Minha ideia seria o seguinte, eu crio um produto dentro do banco, tá? Usando o Prisma, estou usando o Prisma aqui como RM. E aí, o que eu teria que fazer? Eu startaria duas threads que tentam fazer o update na mesma tabela, tá? Eu já setei o banco no Postgres com aquele repeatable read. Então, o nível de isolamento do banco específico que eu estou usando aqui para essa aplicação, ele está com esse tipo de controle de versão otimista, repeatable read. Tá? Então, eu fiz isso, né? Eu limpo a tabela primeiro, aí eu crio um produto nessa tabela com uma versão, tá? Que eu coloquei aqui versão 1. E aí o que eu fiz? Eu criei um script aqui, tem que ser em JavaScript. Parece que dá para fazer com TypeScript, mas é mais complicado, então eu fiz com TypeScript, com JavaScript aqui mesmo. Então eu criei esse script que se chama try_to_update. Tá? Então ele instancia um novo cliente do Prisma, certo? Conectando, né, no banco, e aí ele tenta dar update. Tá? Então ele vai tentar dar update no mesmo produto, certo? Na mesma linha da tabela, vai tentar fazer o update para a versão 2. Tá? E aí o que acontece? Eu criei duas threads que fazem essa mesma coisa. Tá? Então aqui dentro do meu testezinho eu criei uma worker thread, worker 1, e uma segunda worker thread, worker 2. Então as duas threads executam o mesmo script. E aí o que eu faço? Né? Eu tento fazer esses updates e o que tem que acontecer? O banco tem que lançar uma exceção, ele tem que me retornar um erro, porque de fato a gente está tentando fazer o update de maneira concorrente aqui. Então a primeira thread vai fazer o update e a segunda vai tentar fazer o update.
Porque o que acontece, como essa operação ela é assíncrona, ele vai parar a primeira thread e vai começar a segunda. De fato, fiz os testes aqui e está acontecendo isso mesmo. Ele para a primeira thread, começa a rodar a segunda, e aí quando ele tenta fazer o update, certo? Ele vê que esse dado está sujo, por assim dizer, lá no banco, e ele não deixa fazer o update. Então, o erro que eu queria que aparecesse aqui, eu estou só fazendo um console log aqui para mostrar o erro. Estou rodando o teste agora. O erro que eu queria ver é esse erro aqui, ó. Então, esse erro aqui, tá vendo? Ó, aparece, né? Could not serialize access due to concurrent update. É exatamente o mesmo erro que ele está utilizando aqui no livro, né? Então, ele está esperando que seja lançada essa exceção pelo banco. Então, tá aí, né? Um exemplinho usando o thread aqui no Node para mostrar esse problema de concorrência que pode ocorrer no Node também. É claro que na aplicação mesmo eu não vou usar thread, né? Mas pode ocorrer de duas requisições, certo? Uma é preemptada, né, no await, e a outra começa a rodar e ele tenta fazer o update concorrente. Então, de fato, a gente tem que tomar com esse cuidado mesmo usando o Node. Então, voltando ao disclaimer, né, eu ainda estou estudando esse assunto aqui, mas acho que foi bem legal conseguir reproduzir o mesmo problema que você consegue fazer lá no Python com threads aqui no Node. Espero que você tenha curtido. Depois a gente vai falar mais sobre esse assunto de controle de concorrência, que é muito importante e de fato é algo que você tem que tomar cuidado na hora que você desenvolve aplicações web, nas quais você pode ter vários usuários utilizando a aplicação ao mesmo tempo. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.